Vamos agora para a nossa primeira aula de Geografia do Brasil. Bom, antes de começar nossa aula, eu queria uma música que acho que vocês vão lembrar. Essa música, a famosa música de Pindorama, né? A palavra é cantada, não estou roubando direitos autorais não. Palavra cantada do TV Cultura. Então, esse é um trechinho dela que eu queria que vocês escutassem. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse Bom, numa carta ao opa. Bom, já que vamos começar nossa aula, por que não começar do começo? A formação do território nacional. Nossa primeira parte ela vai de 1494 até 1750, um pouco antes da música de Pindorama, que conta o descobrimento do Brasil em 1500. Bom, e por que eu quis colocar essa música? Primeiro lugar que ela é sobre o descobrimento do Brasil e não tem como falar de formação sem descobrimento. Então vamos começar. Sou o professor Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Eu já coloquei esse GIF aqui, que dá pra gente ver a evolução do território. E infelizmente deixa ele voltar de novo aqui para 1500. Nossa, demorou. Aqui. 1534, quando começou as capitanias hereditárias. Então, vamos lá. Opa. Nossa primeira parte da aula vai começar com o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Foi a divisão do Novo Mundo, as Américas, entre Portugal e Espanha, a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. 370 léguas a mais ou menos 2.035 quilômetros. O Cabo Verde fica na costa africana. Foi uma decisão entre Portugal e Espanha, cuja decisão partiu do Papa Alexandre VI. Isso gerou alguns problemas com outras potências europeias. Mas o que podemos perceber é que a possessão portuguesa ela é muito menor do que o Brasil de hoje. E a história que eu vou contar hoje, que a gente vai infelizmente roubar um pouco da matéria de história, é como o Brasil cresceu tanto e por que hoje, como a gente conseguiu desse território aqui, que era basicamente partes do começava em Santa Catarina, em Laguna, e praticamente a costa e um pouco do interior. Hoje o Brasil é o quinto maior país do mundo. Qual é a história de formação do nosso querido país? Então vamos lá. Após o Tratado de Tordesilhas, a gente entra no Brasil pré-colonial. Após o descobrimento, os portugueses ainda não fizeram uma penetração permanente no interior do país e nem mesmo assentamentos. Então, basicamente, a velha história que a gente sempre ouve do pau-brasil. O comércio de pau-brasil, eles vinham na costa, por exemplo, aqui nesse trecho do Rio de Janeiro. Cabo Frio, inclusive, era um grande ponto de extração de pau-brasil. Espera um pouquinho. Opa. Cadê o... Aqui. Bom, então os portugueses basicamente colocavam feitorias na costa, faziam com que os índios fossem
coletar a madeira e eles colocavam a madeira em armazéns, feitorias e levavam de volta para a Europa. Isso ocorreu durante mais ou menos 30 anos. Isso, isso que é interessante, isso começou a chamar a atenção de outras coroas europeias. Por exemplo, a França, com quem a coroa portuguesa travou diversos conflitos na costa brasileira. Após o período pré-colonial, nós começamos o Brasil colonial e o começo da produção de cana-de-açúcar e a divisão do território, o Tratado de Tordesilhas, entre capitanias hereditárias, ou seja, a coroa portuguesa dividiu o Brasil em 15 capitanias que foram destinadas para 12 pessoas de confiança do rei. Essa administração passaria de pai para filho e, enfim, seria eterno, não eterno, hereditário, na família. Eram pessoas de confiança da coroa portuguesa que foram presenteados com as capitanias com quem eles deviam algumas obrigações. Entre elas, a produção e o cultivo de cana, que é o primeiro ciclo econômico, o segundo ciclo econômico do Brasil. Bom, duas capitanias se destacaram, a capitania de Pernambuco e de São Vicente, que ficou para fora da apresentação. São Vicente seria hoje parte do litoral e um pouco do interior de São Paulo aqui. É interessante, nós percebemos que houve um fracasso, porque com pouco investimento estatal não foi possível uma colonização, uma ocupação concreta do território nacional. Bom, após o fracasso das capitanias hereditárias, vamos para o próximo. Depois que o governo português estipulou uma capital, que foi Salvador, e agora vamos para outro movimento muito importante para a expansão do território, que é a questão do bandeirantismo, principalmente, e as trilhas de gado. O bandeirantismo, que começa mais ou menos na região aqui de São Paulo e São Vicente, principalmente na Vila de São Paulo. Inclusive é muito interessante que nossas rodovias aqui de São Paulo, a maior parte delas tem nome de bandeirantes. Anhanguera, Regis Bittencourt, Castelo Branco. Não, Castelo Branco não, esquece. Anhanguera. Das diversas rodovias do estado de São Paulo, muitas têm nomes de bandeirantes ou alusões a bandeirantes. Desculpa que eu comecei falando besteira já aqui, né? Castelo Branco, presidente, Regis Bittencourt também não era bandeirante. Mas a Anhanguera, Fernão Dias, enfim, tem várias partes aqui de São Paulo com alusões aos bandeirantes. Tem estátua do Borba Gato, tem rodovia, tem rua. O estado de São Paulo, ele foi muito... O passado do bandeirantismo foi muito importante para o estado de São Paulo e, principalmente na história daqui, é muito valorizado, né, o bandeirantismo. E eles iam principalmente para procurar índios, né, para escravizar os índios. Então eles vinham pelo litoral sul, pelo sudoeste, sentido oeste e até sentido norte, chegando até nas regiões já amazônicas. Com isso também foi muito importante destacar a mineração, principalmente nessa região das Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, Goiás e pedaços aqui da Bahia. Outro movimento muito importante são as trilhas de gado, que vinham da zona da mata nordestina para o interior, onde hoje aqui é a região do Sertão. Alguns também iam sentido sul, descendo a calha do Rio São Francisco. Bom, e por que foi tão importante esses movimentos? Porque de 1580 a 1640, Portugal e Espanha viveram o que foi chamado de União Ibérica. Ou seja, tudo que era de Portugal passava para a Espanha e vice-versa. Então, virou um reino. Os dois reinos virou apenas um. Por que isso aconteceu? Houve uma crise sucessória no trono português. E durante 60 anos, até arrumarem isso, se juntou o território das duas coroas. Bom, e quando você coloca que os bandeirantes já simplesmente adentravam Brasil adentro, isso é muito importante, porque não fazia tanta diferença
eu segui o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele perde a validação com a União Ibérica, de certa maneira. Então, após 1640, houve diversas disputas territoriais. Inclusive, gente, Cabo Verde fica aqui, próxima à costa africana. Então, isso gerou muitas disputas, porque quando dividiu novamente Portugal e Espanha, o que era de quem? Já que o próprio Tratado de Tordesilhas já havia perdido um pouco de sua validade. Já havia perdido sua validade. Então, em 1750, os dois reinos decidiram se encontrar em Madrid para decidir suas fronteiras. E o que foi legal é que eles decidiram que onde havia vilas que falassem o português ou o espanhol, tal região passaria para o domínio português ou espanhol. Então, com o movimento dos bandeirantes e dos tropeiros, começou a se espalhar por se espalhou por diversos territórios, vilas e aldeias com que falavam português já traziam a cultura, né, do Brasil, no caso de Portugal, para essas regiões. Então, o Tratado de Madrid foi quando o Brasil começa a tomar sua forma e que desvalida de vez agora o Tratado de Tordesilhas. Então, vocês podem observar aqui, que toda essa linha já se parece muito com o Brasil atual. Só alguns pequenos detalhes aqui no Acre, né, que a gente não sempre esquece que ele existe, e algumas regiões aqui no sul. E tudo isso muito graças aos bandeirantes, enfim, todos que foram desbravando o interior do interior do Brasil. E é legal a gente colocar a ideia de arquipélago econômico, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se moram em São Paulo capital, ou no estado de São Paulo como um todo, têm avós ou descendentes de outras regiões do Brasil. Pode ser do interior, pode ser do interior do próprio estado, pode ser de outras regiões, que acabaram vindo num processo migratório, né, para onde sua família mora hoje em dia. E onde tem dinheiro, tem pessoas. Então, o que geralmente leva essas migrações, principalmente no Brasil, é a questão econômica. E a gente pode observar que ao longo desses ciclos econômicos começou a haver a formação de arquipélagos econômicos no Brasil. Por exemplo, o pau-brasil se concentrava essencialmente na costa. Tudo bem que o pau-brasil não teve um assentamento de pessoas de fato. Mas você pega a cana-de-açúcar e se destacou muito aqui na zona da mata nordestina. Ou seja, nessa época do ciclo econômico aqui era mais importante do que, por exemplo, onde hoje é Goiás. Com a mineração, já houve um fluxo muito maior para a região das Minas Gerais e aqui no sul da Bahia também, sempre tem um pouco de minério. Ou seja, começou as pessoas indo para onde haviam os novos ciclos econômicos. Isso aconteceu no Brasil diversas vezes. O primeiro é colocar o pau-brasil, cana-de-açúcar, a mineração, o gado, como a gente estava comentando. As pessoas começaram a ocupar essas regiões aqui do interior e também com destaque aqui para a região dos Pampas, né, aqui no Rio Grande do Sul, nos campos, né, que é onde você compra seu prão, que são as pradarias. O ciclo da borracha, que ocupou de certa maneira a região norte. Inclusive o Acre tem muito por conta disso. A gente comprou o Acre quando estava em alta, né, o ciclo da borracha de novo. A questão das drogas do sertão nessa região aqui também, né, aqui da Amazônia. E o sertão não como região política econômica do Nordeste, mas o sertão como interior, sinônimo de interior, assim como a gente fala que muitos romances sertanistas se passam em Minas Gerais, por exemplo, e não de fato no sertão nordestino. E enfim, e outros pequenos ciclos, né, como o cacau, que coloca muito até nosso último grande ciclo aqui da história, que é o café em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro também, como a região do Vale do Paraíba, onde eu estou com laser, e a região do Oeste Paulista, que foi muito importante depois para a industrialização brasileira. Então esses são os ciclos, né, que acabam trazendo pessoas. E como os ciclos muitas vezes acontecem em lugares isolados, forma essa ideia de arquipélago econômico. O Brasil demorou muitos anos para conseguir, de fato, integrar todo o território, né, como infraestrutura, na verdade, muito recente até.
essa integração do interior do Brasil, e a gente vai fazer uma questão relacionando as duas coisas. Bom, o primeiro exercício não é exatamente sobre esse tema que por último, mas é muito importante. Então vamos lá, desses Gran Rio. Opa! Vou fechar aqui. Bom, a formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limite. A alternativa A. Expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada no Tratado de Utrecht. Será? B. A região missioneira do Sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus? Ou C. O Tratado de Madrid revogou de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual? D. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do Rio da Prata. O Tratado de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul e passaram a incluir a região platina. Bom, gente, vamos lá. Para começar, a gente tem que pensar no que ele, está na pergunta. E a resposta acho que é bem simples, como que a gente disse na aula. O Tratado de Madrid, que revogou de Tordesilhas, deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual. Como vocês podem ver, o Tratado de Tordesilhas com o mapa posterior ao Tratado de Madrid. É legal que ele fala da região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, que essa região aqui é a região da Colônia do Sacramento, que a gente houve essa troca entre Portugal e Espanha. Tá certo? Colônia do Sacramento é hoje no Uruguai, que seria a Península Cisplatina durante um tempo, aqui no Brasil. E Missões que a gente ganha nessa região do Rio Grande do Sul. Próximo. E o exercício 2 é da FUVEST. Esqueci de colocar aqui, mas é da FUVEST. Que é: o processo de formação de cidades brasileiras esteve associado, entre outras situações, à existência de aldeamentos indígenas, estação de saúde, arraial de mineração, capela, forte, assentamento de imigrantes, rota de tropeiros ou ainda construção de cidades planejadas. Bom, gente, é legal que a FUVEST muitas vezes ela cobra alguns temas que não são recorrentes. Vamos supor, ela que está perguntando qual é o assentamento de Diamantina. Às vezes você nem conhece Diamantina, você nunca foi para Diamantina, mas você tem que ter uma noção. Onde fica Diamantina? O nome Diamantina. Ou seja, por quê? Provavelmente Diamantina, Ouro Preto. No caso também Cuiabá, mas o nome já não indica tanto. Mas Ouro Preto e Diamantina lembra mineração. Ou seja, foi um arraial de mineração que ele coloca aqui. Então o quadradinho preto é arraial de mineração. O quadradinho vazio é Blumenau, Nova Friburgo, 13 Tilias. Essa daqui já exige um pouco de conhecimento mesmo de vida, assim, Blumenau, a gente sabe que é em Santa Catarina, é uma região que tem muitos imigrantes. Nova Friburgo também, inclusive, foi uma das primeiras cidades com assentamento de imigrantes, imigração suíça, alemã. Ou seja, se são cidades conhecidas por serem muito imigrantes em regiões que têm muitos imigrantes, como aqui em Santa Catarina e nas serras da região serrana do Rio de Janeiro, podemos colocar que é um assentamento de imigrantes, ou seja, o quadradinho vazio é assentamento de imigrantes. A bolinha cheia, o que é a bolinha cheia? Natal, Belém, Manaus, tem outra aqui embaixo? Não tem. Bom, essas regiões a gente tem que lembrar, por exemplo, Belém é no final do Rio Amazonas. Então tinha um interesse dos portugueses, na época, e até posteriormente mesmo, a proteção, da região. Natal também. Natal, inclusive, tem um forte muito famoso, acho que se você já foi para Natal, que tem até a praia do... qual é o nome do forte? É dos Seis Magos, Se alguém lembra, depois me avisa, que eu agora dei um branco.
Manaus também, é a capital do Rio Amazonas. Então são cidades que podemos colocar a questão dos fortes, porque ela não se encaixa nos outros aqui. Ela não é uma cidade planejada, não é uma estação de saúde. O que você poderia confundir talvez aldeamento indígena, mas Natal já quebra essa ideia. Então a única opção aqui seria o forte. A bolinha vazia já é de você coloca como Sorocaba, Ponta Grossa e Passo Fundo. Bom, Sorocaba, quem é de São Paulo, já vai saber que é a rota do interior. Então, a gente já pode colocar como rota de tropeiro. Ponta Grossa também, que você já segue até aquele caminho que a gente viu sentido sul, né, dos movimentos. Então, vamos só confirmar: Arraial de Mineração, assentamento de imigrantes, forte, rota de tropeiros. E a alternativa B, nossa, eu acabei pulando. Identifique e explique 2 razões para a construção de Brasília, capital do país, que é uma cidade planejada. Bom, Brasília, onde aqui é DF, onde está meu laser. Gente, por que o governo quis construir Brasília? Isso já é uma coisa mais atual, que é importante vocês saberem. A capital federal até então era o território nacional da Guanabara, né, que fica aqui onde hoje é o Rio de Janeiro. E foi durante muito tempo, né? Foi quando saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro e ficou até 1960, que foi quando inaugurou Brasília. E Brasília, por que o governo gostaria de levar a cidade do litoral para o interior? É uma questão também a gente tem que pensar, imaginar. Bom, se fica no litoral, na questão de defesa, é pior, por causa que é muito mais fácil alguém invadir uma cidade litorânea do que uma cidade do interior. Isso é um dos motivos, mas o principal no caso do Brasil, como a gente viu na aula, é que a concentração econômica se deu muito na faixa litorânea. Então o governo de Juscelino Kubitschek queria levar o desenvolvimento para o interior e Brasília seria um marco disso, né, de você levar o progresso, tanto é que tem aquelas formas super futuristas desenhadas por Oscar Niemeyer. Então a gente coloca que Brasília, os motivos, além da defesa do território nacional, promover a interiorização do povoamento do país, exatamente, o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico do Centro-Oeste por meio do desenvolvimento da estrutura de mercado e produtiva. E outra coisa também interessante, que uma capital no interior, longe da concentração populacional, é melhor para o governo, porque é muito mais difícil ter manifestações em Brasília do que, por exemplo, em São Paulo ou Rio de Janeiro. Tanto é que as ruas são muito largas, onde tem a esplanada dos ministérios, cabe milhares e milhões de pessoas, que acaba... Para encher é muito difícil, então... Para você pressionar o governo e, enfim, na questão de segurança nacional também é muito melhor, pensando até na questão interna do país, politicamente. Bom, gente, acho que essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ainda ter muitas outras aulas. Essa aqui foi a primeira parte da formação do território nacional. A segunda parte vai de 1750 até os anos 90, na verdade, que é quando de fato consolida, né, o último estado aqui no Brasil, que foi o Tocantins. Nossa, quase falo Piauí. Foi o Tocantins. Ou seja, é isso, gente. Beijos, queridos amores e amoras, e tchau, tchau. Nossa, não tô conseguindo fechar.